Aconteceu-lhe ter desavenças sérias com desconhecidos ou mesmo com amigos pouco pacientes. Sua verdadeira vítima era uma das suas velhas parentas, uma de Estefânia, solteirona abiatada, tranquila ao possível, um pouco apática e devaneando muitas vezes nos cantos das salas. Meu avô, encantado com essas boas disposições, a surpreendia sempre quando menos esperava e assustava de tal modo com seus terríveis estalos, que ela desmaiava inteiramente. E ria-se desalmado, felicíssimo, repetindo-lhe a saciedade que podia ficar absolutamente certa de ouvir suas 3 palmas no momento da sua morte, em qualquer lugar que ele morresse, nem que fosse a 1000 léguas. Isso durava desde muitos anos. Uma vez meu avô, antes de uma longa viagem, passou algumas semanas em casa de Estefânia, a quem, aliás, se afeiçoara particularmente. Não se privou de assustá-la mais do que nunca. Era uma verdadeira mania, divertindo-se sempre em acordá-la. Ao despedir-se, afirmou-lhe de novo que podia ter certeza de ouvir as 3 palmas no momento em que ele morresse. Ficou ela vários meses sem receber notícias dele. Meu avô viajava sempre. Uma noite, estava ceando com uma das suas vizinhas, exatamente às 9h30, quando ouvem ambas as 3 terríveis palmas. Estupefatas ao mais alto grau, procuram os esconderijos onde teria podido achar-se meu avô, inutilmente aliás. A pobre Estefânia adoeceu. Vários dias depois recebia um portador especial, enviado por meu tio Max, que lhe participou a morte súbita do meu avô, a 13 de novembro, às 9h30, no momento em que iam cear. Justamente falavam de Estefânia. Meu avô, rindo às gargalhadas, esvaziava o copo quando caiu fulminado. A chácara em que ele morreu está situada no interior da Volínia, pequena Rússia, a cerca de 150 léguas russas do castelo em que habitava Estefânia. Como não existisse a telegrafia naquela época e como as comunicações eram difíceis, meu tio Max lhe enviou um portador especial que levou, creio eu, perto de 2 semanas para fazer o trajeto. Todos os membros da minha família podem certificar esse fato. Olga Pouchkine. É esta, sem dúvida, uma história esquisita. Que o amável galhofeiro, morrendo subitamente, tenha tido a ideia de bater suas 3 palmas antes de estar morto, não é provável, teve que pensar nisso depois. Poderíamos por isso conjecturar que a morte não é um acontecimento tão dramático como se pensa e que nosso gênio não se transforma instantaneamente. O único meio de escapar ao incômodo de admitir esse incidente significativo é declarar que a narradora mentiu. E o mesmo acontece com todas as observações semelhantes. Outra manifestação intencional por meio de pancadas foi-me assinalada na carta seguinte, datada de Paris a 16 de maio de 1900, carta 919, a 23 de novembro de 1893. Tinha-me deitado pelas 9 horas. Um quarto de hora depois pancadas muito nítidas foram batidas na minha biblioteca. Surpreso, atribuí a princípio a bulha estalidos prováveis da mobília. Alguns minutos depois, 3 pancadas foram de novo batidas na parede, sentei-me na minha cama, a lua brilhava no céu, com viva luz. Não havia sinal de vento que pudesse agitar janelas ou gelosias e concluí que essas pancadas repetidas deviam significar o aviso de um acontecimento que me interessasse. Pedi então que, se fosse isso, as pancadas que até esse momento tinham sido batidas em diversos lugares, na parede e na mesa, etc., batessem agora a cabeceira. 2 ou 3 minutos se passaram e as pancadas foram reproduzidas muito nitidamente, perto de mim, continuaram assim, por intervalos, até as 2 horas da manhã, quando cessaram. No dia seguinte, 24 de novembro, recebi a participação da morte do meu sobrinho Ernesto Jonard, que se dera na noite anterior. Estou absolutamente convencido de que esse pobre amigo pensou em nós, no momento supremo, e que seu espírito veio prevenir-me da sua partida. A hora da sua morte correspondia com essas manifestações esquisitas. Afirmo-lhe sob palavra de honra a exatidão absoluta desse fato que pode servir à sua documentação. A. L. Dunnett, em Paris.
Seria difícil não ver também nesse caso uma relação muito precisa de causa e efeito e não pensar que essas pancadas tenham sido um aviso desejado e dado pelo morto já falecido, pois provavelmente ninguém há de imaginar o moribundo agindo dessa maneira. O que chamamos morte é a continuação da vida, sob outra forma. Não escrevi esta observação no tomo e por parecer-me pertencer a este volume, pois as respostas foram intencionais. É a continuação das manifestações, no momento da morte, que passamos em revista. Como notamos, é muitas vezes difícil decidir se esta ou aquela manifestação se efetuou no momento mesmo do falecimento ou alguns instantes depois. Recebo constantemente comunicações a respeito dessas revelações inesperadas. Uma professora de Copenhague, que me pediu não lhe revelasse o nome, escreveu-me contando que tinha o hábito, aos 20 anos, de corresponder com o marido, mentalmente, escrevendo ambos em geral as mesmas ideias às mesmas horas. Ela acrescenta, carta 929, meu marido adoeceu e foi tratado num hospital bem distante de mim. Uma manhã, apareceu-me ao pé de minha cama, parecendo estar de saúde, era um sonho, mas um sonho que me acordou e que me fez exclamar subitamente, você aqui curado. Olho, procuro, lá não estava naturalmente, mas ouvi sua voz dizer de modo tão suplicante que jamais a esquecerei, reze, minha amiga querida, reze. Naquela manhã morrera subitamente, vítima de um acidente. Supondo que grande número de observações ao senhor dirigidas de todos os países podem ajudá-lo a decifrar os problemas mais profundos da alma, endereço-lhe estas linhas da Dinamarca, senhor professor, para servirem às suas pesquisas tão úteis à humanidade. Mas se minha relação verídica tiver de ser publicada, pedir-lhe-ia não dar a conhecer a signatária desta. Temos sempre tendência a ver nesses casos apenas alucinações que coincidem com a hora do falecimento. Será isso admissível? Não. São em demasia. O cálculo demonstra sua improbabilidade. Se esse doente tivesse aparecido moribundo, a hipótese poderia ser discutida de novo, mas ele se apresentou com aparência de curado. Essa manifestação de morte pode, por conseguinte, ser considerada como real. Mas por que esse pedido de orações? A que podem servir? Mistério sobre mistério e, entretanto, realidade. Transmissões mentais. Traduções subconscientes pela mentalidade religiosa que acredita em preces. Alma errante. Que os fantasmas existem substancialmente ou que não passem de transmissão telepática do pensamento do defunto, podemos notar que a questão a todos nos interessa, pois que todos devemos arribar a essa plaga. É inconcebível que prefiram nada saber pela razão pueril de que essa perspectiva nada tem de agradável. O assunto nos diz respeito a todos pessoalmente. Mas será a sorte igual para todos? Ao saírem da vida serão errantes todas as almas? Não haverá algumas que voarão imediatamente para as esferas superiores? O mundo invisível não será tão variado e mais ainda do que o nosso? Outras tantas perguntas a serem elucidadas pela ciência futura. O único meio de nos instruirmos é compararmos as observações feitas. Acrescentarei aqui, às anteriores, uma comunicação que também data do meu primeiro inquérito e que não publiquei em O Desconhecido porque, por princípio, nele deixei de publicar todas as cartas anônimas. Documentado de modo mais completo, após um novo quarto de século de estudos comparativos, acho muitas vezes, quando as torno a ler, que tem acentos de incontestável sinceridade. Eis a carta de que acabo de falar. Tinha 7 anos e estava num internato, na Itália. Minha mãe partira com meu pai para Viena, Áustria, onde devia ser operado de pedras. No dia 23 de novembro tinha sido castigada, porque não soubera meu solfejo, recebendo pão seco como refeição. Minha mestra, provavelmente condoendo-se de mim, disse-me, vai lá em cima buscar teu caderno de música e, se souberes a lição, jantarás. O piano ficava numa saleta do 3º andar. Subo sem luz, naturalmente, desconhecia a palavra medo, a qual, aliás, não era admitida em nossa casa. Tomo meu caderno e volto-me a ouvir que me chamavam, Mimi, Mimi, 3 vezes seguidas. Vejo meu pai e atiro-me para ele. Não estava ali, desço com toda a pressa, gritando, papai está lá em cima. Sobem com luz, nada, nada.
Chorei a noite inteira, dizendo que meu pai viera, que se escondera porque eu não era aplicada e prometi estudar bem para que ele voltasse. No dia seguinte receberam um telegrama no colégio: meu pobre pai falecerá às 7h30 da noite, na hora em que me havia aparecido. Não foi somente a mim, mas também a minha avó, que era mãe de minha mãe, sogra por conseguinte de meu pai, mas que ele amava muito, que ele apareceu. Estavam reunidos os três na sala de jantar, minha avó, seu segundo marido e a filha de minha avó. Quando a porta se abriu e meu pai entrou, minha avó exclamou: "Oh, está aqui, que felicidade ficar curado tão depressa." Ora, não havia ninguém. E vovó disse: "Oremos, ele morreu." Eis os fatos que lhe posso certificar. Tê-los-ia talvez esquecido, por ser muito criança. Hoje tenho 46 anos, mas repetiram-nos diante de mim tantas vezes, que ficaram gravados na minha memória. Minha convicção é irredutível. Como assinatura, prefiro que o senhor só dê minhas iniciais. LMG, em Veneza. Após exame, a sinceridade dessa narração não me deixou dúvida alguma. As duas aparições distintas lhe dão valor especial. E uma menina de 7 anos. Ilusões, alucinações possíveis, objetamos sempre conosco. Mas essa hipótese, preguiçosa decididamente, não nos satisfaz mais. Queremos uma explicação. Que por vezes haja alucinações é coisa certa, mas que só elas existam em todos esses fatos é coisa inadmissível. A observação que vamos ler, por exemplo, é tão precisa, tão espontânea, tão inesperada que me parece impossível não considerá-la como peremptória. Foi transcrita de uma carta recebida recentemente, 17 de abril de 1921, carta 4443, muito venerado mestre, nunca me teria animado a escrever-lhe se não sentisse que os modestos, porém seguros documentos que eu lhe posso trazer podem ser úteis à sua obra sublime. Jovem engenheiro, eu o conheço desde muito tempo por meu pai, um dos seus mais antigos leitores. Eu tinha um amigo por nome Carlos, rapaz de 16 anos. Era em 1908. Uma noite, ao voltar a casa, ouvi que me chamavam por diversas vezes, muito distintamente, e reconheci perfeitamente sua voz. Inquieta era esta voz, implorante também, mas muito meiga. Lembrei-me logo de que Carlos me havia contado ter visto, em nossas sessões de espiritismo, um de seus tios, falecido havia pouco tempo e que lhe fazia sinal para ir com ele. Inquieto contra a minha vontade, só adormeci muito tarde, quase logo, aliás fui despertado por me tocarem na testa, ouvindo uma voz que me chamava e vendo nitidamente Carlos à minha cabeceira, o qual me dizia: "Adeus. Adeus. Estou bem. Consolem minha família. Voltarei às suas sessões." E ele desapareceu lentamente. Depois, mais nada. De manhã cedo corri à casa dos nossos amigos. Encontrei-os muito inquietos. Carlos não voltara a casa, à noite. Não sei por que, instintivamente pensei numa chacarazinha que eles tinham na roça e, confiando meus receios à família, levei-os lá. No jardim, debaixo do caramanchel, encontramos seu corpo estirado no chão, segurava na mão direita um frasco, no qual restava ainda um pouco de solução de cianureto. Suicidara-se e disso me prevenira por meio da manifestação. Coisa curiosa e que a todos impressionou, os arredores do caramanchel estavam repletos de florzinhas brancas ali nascidas como que espontaneamente, pois estou certo de que ali não estavam alguns dias antes e nada havia sido feito para que lá nascessem. Eis, caro mestre, o que lhe posso certificar ser exato e que o senhor poderia verificar se quiser, embora tenha eu perdido esta família de vista, desde muito tempo. Henri Bourgeois, em Macon. A correlação entre a manifestação e o ato do suicida é certa. Invocar o subconsciente, o subliminal, tudo o que quiserem, não nos dá a solução desta visão, desta audição. Adeus, console minha família, voltarei às suas sessões, palavras bem pessoais do suicida. Os entes que amamos durante a vida e que nos ficaram afeiçoados até a hora da morte não são estranhos para nós. Existem sempre, sentimos, em diversas circunstâncias, sua presença invisível. As provas, porém, materiais e positivas da sua comunicação são raras.
Na obra muito documentada, mas um pouco parcial, do Marquês de Mirville, des Esprits et de leur manifestations diverses, podemos notar com Dacier o seguinte incidente: L. Humanité Posthume, pag. 41. O Sr. Bonnet, redator atual dos Anales de Filosofia e Religiose, contou-nos que uma noite, antes de adormecer, viu o rosto de um dos seus amigos, então na América, entreabrir as cortinas do seu leito e dizer-lhe que acabava de morrer naquele instante. A triste nova foi mais tarde confirmada, verificando-se que esta hora foi a última do seu amigo. Demais, esta imagem trajava um colete cujo desenho, muito singular, chamara a atenção do Sr. Bonnet. Informou-se mais tarde e pediu que lhe enviassem o desenho desse colete. Era exatamente o da aparição. Aqui, também, onde estaria o papel do subconsciente? As cartas que me dirigiram sobre as manifestações, seguindo-se imediatamente a morte, são demasiado numerosas para serem publicadas neste capítulo. Há uma, entretanto, dentre todas, que eu não desejo eliminar. A senhora Thénarde, da Comédie Française, escrevia-me no mês de agosto de 1908, a morte de Etienne Thénarde foi percebida à distância por minha bisavó e de modo muito esquisito. Jogava a loto, uma noite e, como já naquela época estivesse cega, a senhorita Raquel mandara fazer de propósito para ela uns cartões em relevo. Ora, ela parou bruscamente de jogar e exclamou: "Parem, meus filhos, meu netinho está doente." Caçoaram da avó demasiado inquieta. Como podia ela supor que Etienne estivesse doente? Pois não tinha recebido, ainda na véspera, notícias dele. Entretanto ela insistia: "Estou certa disso, ouvi bater 2 pancadas na janela." Notem que ela habitava no segundo andar do número 176 da Rua Montmartre, um apartamento sem sacada. Julgaram que tivesse sido vítima de uma alucinação e mansamente a obrigaram a continuar a julgar. Mas, ao cabo de alguns minutos, pôs-se a soluçar e disse com voz firme: "De joelhos, meus filhos", ordenou ela. "Etienne morreu, oremos por ele." Terrificados pela sua atitude e ao mesmo tempo apossados de tristeza, cada um de nós a imitou, e parte da noite se passou perto dela, nas preces e em lágrimas. No dia seguinte de manhã soubemos por um telegrama que Etienne Thénarde falecera na véspera, às 9 horas da noite, isto é, no instante mesmo em que se passara a cena que acabo de narrar. Tinha certeza da minha desgraça, gemeu então a pobre cega. Tinha ouvido bater de novo a janela, era a alma do meu neto que me dizia adeus. Agosto de 1908. J. Thénarde, da Comédie Française, Etienne Thénarde, da ópera cômica, nascido em Lyon em 1807, faleceu em 1838. A primeira senhora Thénarde, nascida em 1757, em Voiron, faleceu em 1849. Representou no Théâtre Français, de 1777 a 1819, bisavó da nossa contemporânea, a senhora Thénarde. Raquel, nascida em 1820, faleceu em 1858. Eis ainda uma transmissão telepática imediatamente após o último suspiro. Sensação, audição de pancadas na janela, sem realidade efetiva, impressão sob a influência do falecido. Escolhidos dentre número muito maior, vimos no túmulo considerável quantidade de fenômenos fictícios, coincidindo com o trespasse de moribundos. Os que provêm incontestavelmente dos mortos são muito menos numerosos, menos automáticos, mais intencionais. Dentre muitos citarei, entretanto, um completamente assimilável aos primeiros. Eu o encontro numa antiga carta de abril de 1899. Eis a observação. Carta 313, meus avós habitavam na vila principal de uma comarca da Saboia. Vovó tinha um irmão que muito amava e que habitava a cerca de 50 quilômetros dessa vila. Ora, uma noite, pelas 11 horas, vovô e vovó ouviram um grande ruído de louça cair na cozinha que ficava ao lado do seu quarto de dormir. Meu avô levanta-se para ver o que havia, e com enorme surpresa nota que nada está quebrado, nem desarrumado na cozinha. Após refletir um momento, minha avó disse: "Então, esse barulho não é natural. Meu irmão morreu, tenho certeza, monta a cavalo e vai."
Vovô partiu alguns instantes depois e tinha percorrido uns 20 quilômetros, quando encontrou um criado do seu cunhado que vinha avisá-lo da morte deste. Continuou sua rota e ao chegar à casa mortuária soube que o falecimento se dera 15 ou 20 minutos antes do barulho ouvido. Cito-lhe esta manifestação como sendo da mais rigorosa exatidão. H. Molière, em Paris. Nem que eu repetisse pela centésima vez que esses barulhos nos parecem absurdos, conquanto incontestáveis, isto nada adiantará para a solução do problema. Por enquanto limitemo-nos a examinar a realidade das correspondências. Esse ruído fictício efetuou-se no momento da morte ou depois? Dou a narração como a recebi. A observação seguinte me parece ter se dado imediatamente após o falecimento. Trata-se de um caso muito pessoal. Foi publicada, com inquérito confirmador, na obra Phantasms of the Living e foi narrada por uma escultora conhecida, a senhorita Osmer, uma jovem italiana, chamada Rosa, tinha sido minha empregada durante algum tempo, fora obrigada a recolher-se à casa de sua irmã, devido a uma enfermidade. Quando dava o meu passeio habitual a cavalo, ia eu frequentemente visitá-la. Por ocasião de uma dessas visitas feita às 6 horas da tarde, encontrei-a mais alegre do que de costume. Desde muito tempo descria eu da sua cura, porém nada na sua aparência dava a impressão de perigo imediato. Despedi-me, contando vê-la ainda muitas vezes. Ela demonstrou-me o desejo de ter uma garrafa de vinho de qualidade especial e prometi trazer-lhe no dia seguinte de manhã. Durante o resto da noite, não me recordo de ter pensado nela. Fui deitar-me com o espírito tranquilo. Despertei, porém, depois de profundo sono, com a impressão de haver alguém no quarto. Refleti que ninguém nele podia entrar. Meu leito estava colocado no meio do aposento, um biombo estava aberto nos pés daquele. Julgando que pudesse estar alguém atrás dele, gritei: "Quem está aqui?" Mas não recebi resposta. No relógio do quarto vizinho soaram 5 horas. No mesmo instante vi a forma de Rosa, de pé, junto à minha cama, e não sei como, não posso afirmar que ela falasse, percebi que me comunicava estas palavras: "Adesso son felice, son contenta, agora estou feliz e contente." Depois a forma se desfez. Durante o almoço eu disse à amiga que morava comigo, no mesmo apartamento: "Rosa morreu." "Que é que está imaginando?" respondeu-me ela, pois não me disse tê-la achado melhor, ontem. Contei-lhe então o que me tinha sucedido de manhã. Ela riu e me respondeu que eu tinha sonhado, continuou a gracejar a esse respeito, aborrecendo-me mesmo um pouco pela sua persistência, pois eu estava absolutamente certa de não estar dormindo quando o fato se deu. Para resolver o caso, enviei alguém para perguntar como estava passando Rosa e tive como resposta que ela tinha morrido às 5 horas da manhã. Eu ouvia, disse ela, no aposento inferior, ruídos que me eram familiares, o barulho feito pelos criados ao abrir as janelas e as portas. Uma pêndula velha bateu a hora com vibrações sonoras e eu contei: 1, 2, 3, 4, 5, resolvendo levantar-me imediatamente. Foi nessa ocasião que vi Rosa olhar-me sorrindo. H. G. Osmer. Não demorarei em refutar as objeções dos negadores anquilosados que, como cegos, continuam negando tudo. Continuemos, pois, a tomar nota das manifestações ocorridas depois do falecimento. A seguinte aparição manifestou-se meia hora depois da morte. É uma das que oferecem a maior cópia de sinais de autenticidade que são mais bem explicadas pela simpatia recíproca. A senhorita Estela escrevia de Chiari, Itália, a 18 de janeiro de 1884, quando eu tinha cerca de 15 anos, estando em gozo de férias em casa do Dr. J. G., ali fiz amizade com o primo do dono da casa, rapaz de 17 anos. Éramos inseparáveis, estudávamos juntos, juntos passeávamos a cavalo e tínhamos os mesmos divertimentos, como se fôssemos irmãos. Ele tinha saúde frágil, eu tinha-lhe cuidado e nunca passávamos uma hora separados. Dou-lhe todos esses pormenores para lhe mostrar que não havia entre ambos o mínimo sinal de paixão, éramos um para o outro como dois camaradas. Uma noite vieram chamar o Sr. G. para ir tratar do seu primo que caíra doente de uma inflamação pulmonar. O pobre rapaz morreu na noite seguinte.
Não me tinham dado a conhecer a gravidade do seu estado e eu não tinha receio algum por ele. Na noite em que ele morreu, li eu em sossego, quando a porta se abriu e Bertie, meu amigo, entrou. Levantei-me bruscamente e impeli uma poltrona para junto da lareira, pois ele parecia ter frio e estava sem capote, conquanto nevasse. Pus-me a ralhar com ele por ter saído sem se agasalhar. Em vez de responder, levou a mão ao peito e meneou a cabeça, o que, para mim, queria dizer que ele não tinha frio, estava com o peito a doer e tinha perdido a voz, o que lhe acontecia às vezes. Estava eu a censurar-lhe a imprudência, quando o doutor entrou e perguntou-me com quem estava falando. Eu lhe respondi, estou falando com este mau rapaz que está aqui, sem capote com uma constipação tão forte. É preciso emprestar-lhe um capote para que volte a casa. Nunca me hei de esquecer o horror e a estupefação que vi no rosto do bom doutor, pois ele sabia, o que eu ignorava, que o pobre rapaz havia falecido meia hora antes e ele vinha justamente para mo dizer. Sua primeira impressão foi que eu já o sabia e que eu enlouquecera. Fez-me sair do quarto, falando-me como se eu fosse uma criança. Durante alguns momentos trocamos ditos incoerentes. Enfim, ele me explicou que eu tivera uma alucinação, uma ilusão de óptica, não negou que eu tivesse visto Bertie, com os meus olhos, mas deu-me uma explicação muito científica dessa visão, pois receava assustar-me ou deixar-me sob impressão dolorosa. Quanto a mim, estou certa do que vi. Estava lendo um romance divertido e lembro-me bem que estava rindo a bom rir de um disparate do herói, justamente no momento em que a porta se abriu. O inquérito feito revelou que a narradora nunca teve alucinação e não é nervosa, nem exaltada. A casa em que faleceu o rapaz ficava a um quarto de hora de marcha da do doutor e o falecimento se deu meia hora antes da aparição. O que sempre pareceu estranho à narradora foi ter ouvido ranger a maçaneta da porta e esta abrir-se, pois foi o ruído da lingueta a mover-se que a fez levantar os olhos. O fantasma atravessou o quarto em direção à lareira e sentou-se. Tudo lhe pareceu absolutamente natural e ela julga que a cena durou cerca de 5 minutos. O aposento só estava iluminado pelo fogo forte do fogão, a cuja luz ela lia. Acendeu a vela quando chegou o amigo. Assim, a figura de um moço morto, havia meia hora, abre uma porta e atravessa um quarto, demonstrando ter frio. Sua companheira habitual não suspeita que morreu. Conversa com ele, porém não obtém resposta. Esse duplo assemelha-se muito aos que vimos em Durante a Morte, imagem produzida no espírito da senhorita Estela pelo defunto, que nela pensava, porém há, além disso, um ato material. Devemos inscrever igualmente neste capítulo as duas aparições seguintes, sendo que a primeira manifestou-se imediatamente após o falecimento. O bispo de Carlisle escrevia, Contemporary Review, janeiro de 1884, meu correspondente, um estudante de Cambridge, tinha combinado alguns anos antes, com um dos seus colegas de estudo, de se reunirem em Cambridge em certa época, para trabalharem juntos. Pouco tempo antes da época marcada para o encontro, achava-se meu correspondente no sul da Inglaterra. Despertando uma noite, viu ou julgou ver o amigo sentado na sua cama, perto de seus pés, e ficou naturalmente muito admirado com isso e, ainda mais, por ver o amigo totalmente molhado. Falou-lhe, mas a aparição limitou-se a abanar a cabeça e desfez-se. Essa aparição voltou 2 vezes na mesma noite. Breve chegou a nova de que, pouco tempo antes do momento da visão, o amigo, ao banhar-se, morrera afogado. Sabendo que o correspondente do bispo era o arcediago Farler, os encarregados do inquérito dirigiram-se a este último, que lhes respondeu em 9 de janeiro de 1884, Pampisford Vicarage, Cambridge. A visão foi contada na manhã seguinte, ao almoço, vários dias antes de receber a nova da morte de meu amigo. Contei o fato ao meu professor Tony Kemp, à sua senhora, à sua família. Morava eu em Long Aston, no condado de Somerset, meu amigo morreu no condado de Kent. Como não fiquei de modo nenhum assustado com essa visão, dela falei antes como sonho esquisito do que como aparição de morte. Minha visão deu-se a 2 ou 3 de setembro de 1868. Deu-se de novo a 17 do mesmo mês. Nunca mais tive qualquer espécie de alucinação.
G. P. Farler. Foi verificado no registro dos falecimentos que o amigo do narrador se afogou na Ribeira Crouch, no dia 2 de setembro de 1868. Assim, na mesma noite em que se afogou, o estudante apareceu 2 vezes ao seu colega e este o tornou a ver 15 dias mais tarde. Seria a segunda visão uma reminiscência da primeira? Mas não era mais a mesma imagem, porque a primeira era de um afogado e a segunda apareceu vestida com a roupa usual. Notam-se repetições análogas de aparições diversas nos Phantasms of the Living, primeiro volume, pags 415, 444 e 561. Segundo volume, pags 59, 237, 256, 467 e 500. Em relação a afogados, vi mais de um exemplo no volume. Quando se fala de almas do outro mundo, de aparições de falecidos, a certas pessoas, exprimem elas a crença tradicional de que essas coisas só podem acontecer com licença da providência. Friedrich Nietzsche nota, a esse respeito, que nisso há pelo menos 3 suposições que não podem ser verificadas. Primeiro, porque as palavras licença e providência não podem ser aplicadas a este fato ou a outro qualquer por pessoas crentes em um Deus que tudo rege, e depois porque nada prova que esteja ali o próprio fantasma e que o aparecido não seja um duplo, uma projeção feita à distância pelo falecido, uma alucinação. Em vez de definir um espectro como sendo um morto com licença para vir comunicar-se com um vivo, poder-se-ia considerar isto como manifestação da energia pessoal, uma indicação de que, após a morte, uma certa espécie de força é exercida de conjunto com uma pessoa que viveu na Terra. Também podem subsistir imagens persistentes de que o morto não poderia mais ser a causa produtora. Uma comunicação entre um morto e um vivo só pode ser uma comunicação entre um pensamento num certo estado de existência e um pensamento num estado completamente diferente, não é como uma conversa entre 2 pessoas. De um lado está o espírito desprendido da matéria e do outro o espírito num cérebro. A pessoa hipnotizada, que só se comunica com o seu magnetizador, já nos dá uma ideia desses estados diferentes do espírito. Essas diferenças se firmarão por si, no correr destas páginas. Procedamos com ordem. Parece-me que nenhum leitor imparcial, ao ler as relações que precedem, poderá duvidar da aparição de mortos, imediatamente depois do falecimento, a amigos que ignoravam sua morte. Considerá-los apócrifos seria audácia tão inadmissível quanto ridícula. As observações apresentadas neste primeiro capítulo das manifestações e aparições, classificadas conforme o tempo decorrido após o falecimento, foram feitas durante a primeira hora decorrida depois da morte. Vejamos agora as que se realizaram várias horas e mesmo 24 horas depois, durante o primeiro dia póstumo. Penso, todavia, que é de toda a utilidade notar que nenhuma só das observações dadas neste capítulo foi feita numa sessão de espiritismo. As manifestações ditas espíritas formarão o assunto de capítulo especial. Capítulo 5 Manifestações e aparições de mortos quase imediatamente depois da morte, algumas horas, de 1 a 24 horas. O enxame dos mortos sobe. Sófocles. Continuemos nosso estudo obedientes à mesma ordem, afastando-nos gradualmente da cessação da vida terrestre. Reunamos neste capítulo as manifestações e aparições observadas nas 24 horas depois da morte. Delas existe um número muito grande e somos obrigados a limitar-nos a uma escolha muito restrita. As relações do capítulo que acabam de ler são referentes a observações feitas imediatamente após a morte, não ultrapassando o espaço de 1 hora. As que se seguem estão escaladas entre 1 e 24 horas. A primeira, nesta ordem de classificação, é-nos apresentada por um dos meus colegas da Real Sociedade Astronômica de Londres, o Sr. Charles Tweedale, e foi publicada numa revista científica bem conhecida dos astrônomos, English Mechanic and World of Science, de 20 de julho de 1906. Eis a sua tradução textual: na sexta-feira, 10 de janeiro de 1879, fui deitar-me cedo. Tendo despertado do meu primeiro sono, vi, pela janela que dava para o sul, a lua, cujos raios iluminavam o meu quarto.
Meu olhar foi logo atraído para as portas de um armário de parede. Acompanhando com o olhar a luz lunar que iluminava a parede oriental do meu quarto, onde estava justamente o armário, vi aparecer-me, subitamente, uma forma por sobre as portas do armário. Indecisa, a princípio, tornou-se gradualmente mais distinta, até que reconheci as feições da minha avó. Havia alguns segundos que eu a observava, quando a visão se desfez lentamente e desapareceu na luz lunar. Uma particularidade chamou-me a atenção e ficou gravada na minha memória: a minha avó tinha a cabeça uma touca à moda antiga, estufada ou com fofos. Não fiquei assustado e, julgando ser vítima de uma ilusão causada pela luz lunar, voltei-me para o lado e adormeci de novo. No dia seguinte, de manhã, ao primeiro almoço, estava eu começando a contar a aparição da noite, quando, com grande surpresa minha, meu pai afastou-se da mesa, bruscamente, muito agitado, e saiu apressadamente da sala, deixando o almoço quase intacto. Perguntei à minha mãe qual a causa disso e ela acenou que me calasse. Depois da porta fechada, repeti minha pergunta. Então minha mãe me respondeu: Carlos, eu te vou contar a coisa mais estranha de que tenha ouvido falar. Esta manhã teu pai me disse que, despertando à noite, viu a mãe, de pé, perto da cama, mas que, no momento em que lhe quis falar, ela desapareceu. Essa cena e essa conversa se deram pelas 8h30 da manhã de sábado, 11 de janeiro. Ora, antes do meio-dia recebemos um telegrama anunciando-nos a morte de minha avó durante a noite. Mas o caso não estava terminado, pois meu pai soube mais tarde que sua irmã, moradora a cerca de 30 quilômetros da nossa casa, também havia visto a aparição de minha avó. Assim, 3 pessoas tiveram, independentemente uma da outra, a mesma visão que atribuíram a uma alucinação. Que essa aparição tenha sido a de uma pessoa, passando por essa transformação a que chamamos morte, não é coisa para duvidar, dado o momento em que se realizou a tríplice aparição. Lembro-me perfeitamente de que meu pai tomou nota do instante preciso da visão. 2h da manhã. Eu não me levantei para saber da hora, mas notei aproximadamente. A casa está orientada para o sul e a janela do meu quarto também tem vista para essa direção. Quando quis verificar as particularidades do caso, procurei qual a hora da passagem da lua pelo meridiano, na noite de 10 para 11 de janeiro de 1879. O Nautical Almanac indica 2h19 da manhã. Quando a lua está no meridiano, as 2 paredes leste e oeste estão iluminadas igualmente, assim como a parede norte, do fundo do quarto. Tenho, por conseguinte, certeza de que a lua não estava longe do meridiano, no momento da aparição, e que eram cerca de 2h da manhã, o que confirma de modo notável a hora marcada por meu pai. Minha tia também marcou o momento da aparição, depois da morte que ocorreu à 00h15, provando, desse modo, que não se tratava de manifestação telepática ou subjetiva, produzindo-se antes ou no momento mesmo do falecimento, mas sim de aparição realmente objetiva, realizando-se depois que a vida havia deixado o corpo, pode-se pois concluir que a finada, conquanto aparentemente morta, tinha algumas horas mais tarde vida suficiente para se manifestar a diferentes pessoas, separadas umas das outras por distâncias consideráveis. A respeito do vestuário das aparições, descrevi a meus pais somente a visão, tal como a vira, sem tentar verificar o traje e os acessórios, que me tinham chamado a atenção. Há algumas semanas, querendo obter pormenores precisos sobre esse mistério, escrevi a meu tio: minha tia faleceu em 1900, pedindo-lhe para me determinar com precisão certos pontos interessantes. Enviei-lhe então um desenho da visão, feito de memória. Da resposta que recebi, transcrevo o seguinte: posso certificar a exatidão desses pormenores, pois vossa avó morreu em minha casa, sábado de manhã, a 11 de janeiro de 1879, faltando 15 minutos para meia-noite. Entrou em agonia na sexta-feira e expirou pouco depois da meia-noite, assim como notei, naquela ocasião, em meu canhenho. Eu e minha filha temos certa recordação de como minha mulher se exprimiu ao contar-nos a visão que tivera. Perguntais-me se o desenho da touca que me enviais tem alguma analogia com a que a finada tinha cabeça após a morte. A semelhança é maravilhosa.
É mesmo a touca com fofos que vossa avó usou durante a moléstia e na hora da morte, assim como a descrição que fazeis do fantasma, concorda inteiramente com a aparência que ela tinha quando faleceu. Isto é a expressão da verdade, se for necessário, estou pronto a afirmá-lo sob juramento. Meu pai não existe mais desde 1885, porém minha mãe ainda vive e recorda-se nitidamente do que se passou e confirma os pontos essenciais. Li com muito cuidado a narração de meu filho sobre a visão que teve. Lembro-me também da do meu falecido marido, o Dr. Tuiedale. Fomos informados, na mesma ocasião, do fenômeno a que assistira minha cunhada na mesma noite. O fato que acaba de ser relatado apresenta tantas garantias de autenticidade que não é possível considerá-lo como duvidoso. Aconselho aos incrédulos tomarem conhecimento de casos análogos já observados, e acrescento que há muitos fenômenos interessantes e autênticos que ficam sem explicação. Rev. Charles Tuiedale, membro da Real Sociedade Astronômica de Londres. Pareceu-me útil relatar aqui esta narração, sem resumi-la. É notável porque relata um fato observado cerca de 1h03 após o falecimento e visto por 3 pessoas, independentemente umas das outras. O falecimento deu-se 15 minutos depois da meia-noite e a aparição foi vista às 2 horas. Como poderá isso ser explicado? É evidente que, neste caso, é impossível pensar numa fraude qualquer. Discuti esta observação de alto valor nos Análises de Ciências Psíquicas de outubro de 1906, comparando entre si as hipóteses da ilusão, da alucinação e da telepatia. Na ignorância em que estamos atualmente sobre a constituição da matéria, sobre a natureza da energia e sobre a essência do espírito, toda e qualquer tentativa feita para comprovar se as aparições são reais, ou não, deve ser aprovada por todos os amigos da verdade, e é nossa obrigação felicitar o Sr. Tuiedale por ter dado a conhecer esta tríplice observação. Parece-me coisa inadmissível haver ilusão e alucinação em 3 testemunhas afastadas uma da outra. O narrador declara que, para ele e para seu pai, o fantasma ali estava objetivamente e que a touca é a prova disso. Parece-me, a mim, que a realidade da aparição pode ser interpretada com a suposição de que a falecida agiu sobre o espírito de seus filhos e que esta sugestão transformou-se em imagem. Um ser morto pode agir à distância sobre um ser vivo, manifestar-se-lhe sob qualquer forma, sem dúvida impressionando o cérebro. Continuemos nosso exame. A aparição de que acabamos de falar foi vista 1h03 depois da morte. Eis aqui outra aparição, a de uma mãe à sua filha, vista um pouco mais tarde. Devo amável atenção do brilhante poeta Augusto Dorkheim à notável relação que se segue, datada de 1821, e que trata de um caso de telepatia bem preciso, observado na época em que estes fenômenos nem eram conhecidos nem falados. Esse incidente dramático foi extraído das memórias do coronel Voltaire, ardente filheleno nas quais narra suas campanhas na Grécia, nelas intercalando a narração de uma aparição em sonho, imediatamente após o assassínio de uma senhora turca. O soldado historiador não era nem embusteiro nem crédulo, ele não se encarrega de explicar o mistério, narra-o com lealdade. Ei-lo, outubro de 1821. Antes de reencetar a narração que me vai afastar de Tripolitisa, obedeço ao desejo de contar um fato notável. Meus soldados trouxeram à minha presença uma jovem turca, era bela e o susto que tinha ao pensar nos males que podem suceder a uma menina de 16 anos, num país em que a escravidão das mulheres é tão odiosa, esse susto, como dizia, tornava mais interessante ainda. Aceitei o presente que me ofereciam e para sossegá-la dei ordens para que fosse conduzida a um aposento separado, onde seria tratada com todo o respeito devido ao seu sexo e à sua situação. Esse modo de agir assombrou minha prisioneira que, com lágrimas, me demonstrou seu reconhecimento. Poucos dias se haviam passado e minha bondade para com ela, e mais do que tudo, minha reserva tão diferente dos costumes muçulmanos, me haviam angariado sua afeição e sua confiança. Eu passava alguns momentos junto dela, procurava consolá-la, separada da mãe, só a mim tinha por confidente da sua dor, amava-me como a um amigo e ela me afeiçoara por essa satisfação íntima desconhecida do leitor que percorre estas linhas com ar motejador.
Uma resolução decidida que havia formado de salvar destas desordens uma jovem virgem e a necessidade em que me achava de dar aos meus soldados o exemplo de uma virtude que eles começavam a esquecer, tudo isso me proibia qualquer afeição bem diversa para com a linda escrava. Um dia chegou-se ela a mim, cabisbaixa e olhos marejados de lágrimas. Que tens? Disse-lhe eu. Choras, menina? Não podes então banir tua tristeza? Ah, muita razão tenho de chorar. Eles mataram minha mãe. Quem te contou isto? Ela mesma. Quando, esta noite, eu ouvi. Ela me falou e me disse: minha filha, vê, os malvados me mataram, e ela me mostrava o pescoço traspassado, outro ferimento dilacerava-lhe o lado. Cava-me uma sepultura, acrescentava ela, e com que, minha mãe, cava a terra com tuas unhas, minha filha. Para sossegar esta infeliz menina, dei ordens para que se informassem da sorte da sua mãe. Vieram dizer-me que haviam encontrado uma mulher morta, tendo ao pescoço e ao lado feridas ainda a gotejar sangue. Perguntei à triste Emé como seria possível reconhecer-lhe a mãe. Ela usava calções desta fazenda. Fui onde estava o cadáver, tirei um pedaço dos calções e, apresentando a moça, era sim da tua mãe. Sim, é o de minha mãe, o senhor a encontrou e a encontrou morta. Desgraçada de mim. E arremessando-se a mim, procurou tirar o meu punhal para matar-se. Detive-a e, para desviá-la dessa ideia, contei-lhe que, efetivamente, haviam raptado sua mãe, mas a tinham mandado para a Ásia. Com essa mentira desventurada recuperou a calma. Confesso que a recordação desse acontecimento deixou em meu espírito uma impressão extraordinária. Não acredito nas revelações noturnas e, entretanto, a coincidência dessa horrível realidade com o sonho da jovem turca ainda hoje me confunde. É preciso pensar pelo menos que há, nesse caso, um efeito estranho da fatalidade. Tenho, enfim, o suave consolo de ter assegurado o futuro da pobre Emé, que foi adotada por uma família respeitável do Peloponeso. Só podemos repetir o que já dissemos para certos casos: uma coincidência fortuita é possível, pois a moça, estando muito aflita pela sorte da mãe, teria podido sonhar que esta fora assassinada. Mas é impossível deixar de notar. Primeiro, que não é um sonho vulgar, que a impressão sentida foi violentamente forte. Segundo, que os ferimentos foram vistos e o drama realizado. Embora possível, a coincidência fortuita de um sonho é completamente improvável. Ao demais, a quantidade considerável de fatos análogos hoje conhecidos, estudados, discutidos, leva-nos a considerar a comunicação telepática como sendo uma probabilidade vizinha da certeza. A isso estamos preparados pelo fantasma da senhora Tuiedale e por todos os outros. Essa aparição da mãe à filha, em um sonho telepático, parece ter se dado pouco tempo depois do assassínio. Pelo cálculo das probabilidades, uma alucinação representando esta ou aquela pessoa não deveria coincidir por efeito do acaso com um acontecimento especial, por exemplo, a morte dessa pessoa numa proporção maior do que para outros acontecimentos. Passada esta proporção, tem-se alguma razão para não admitir o acaso e, por conseguinte, pensar que o fantasma tem uma causa real. Meus leitores devem lembrar-se de ter lido um fato com alguma semelhança com o precedente: é a aparição muito notável de um morto ao seu irmão, algumas horas depois do falecimento, fato que publiquei em O Desconhecido, capítulo 7, caso Chix. Esta observação é do Sr. Frederico Wingfield, em Belize e Terre, Cotes do Nord. Escreve ele: durante a noite de 25 de março de 1880 sonhei que via meu irmão Ricardo Wingfield Baker, sentado numa cadeira, diante de mim. Falava eu com ele e ele inclinava simplesmente a cabeça, em vez de responder. Depois levantou-se e saiu do quarto. Acordei e reparei que estava de pé, um dos pés no chão perto do meu leito e outro em cima deste, tentando eu falar e pronunciar o nome do meu irmão. A impressão que tinha da presença do meu irmão era tão forte e tudo o que se passara tão real, que saí do quarto para ir ter com meu irmão na sala de visitas, não encontrando ali ninguém. Tive então a sensação de uma desgraça iminente. Descrevi essa aparição no meu diário e anotei-a deste modo: permita Deus que tal não aconteça. 3 dias depois recebi a notícia de que meu irmão morrera naquele dia, às 8h30, em consequência de uma queda que sofrera numa caçada.
O falecimento, pois, precedera de algumas horas esta visão tão formal. A objeção que formulamos contra a realidade da aparição da mãe da jovem grega não teria cabimento algum aqui. É deste modo que as observações se corroboram umas pelas outras. Não menos demonstrativo é o fenômeno que se segue, realizado ao ar livre, em pleno dia. Uma pessoa é vista nitidamente e perfeitamente reconhecida, 2 horas após a sua morte, por um jardineiro que ignorava essa morte. Esse caso foi especialmente estudado por Friedrich Miers. O Rev. C. T. Forster, pastor de Inston, escrevia no dia 6 de agosto de 1885, a falecida senhora de Freville, minha paroquiana, era uma senhora algum tanto excêntrica, tinha pelas sepulturas um interesse especial que não era normal. 2 dias depois da sua morte, que se dera em Londres, a 8 de maio, de tarde, ouvi contar que o jardineiro Alfredo Bard a vira naquela mesma tarde do dia 8 de maio. Mandei chamá-lo à minha presença e ele me fez uma narração muito clara e muito pormenorizada do que vira. É um homem dotado de grande hábito de observação, aprendeu sozinho o ofício de horticultor e estou convencido de que diz a verdade sem nenhum exagero. Também tenho absoluta certeza de que a nova da morte da senhora de Freville só pôde chegar a Inston no dia seguinte, 9 de maio, de manhã. Foi ela encontrada morta às 7h30 da noite. Tinham-na deixado sozinha em seu quarto, estava um pouco adoentada, porém não a julgaram seriamente doente. C. T. Forster. Eis aqui a narrativa do próprio Sr. Alfredo Bard, sou jardineiro e trabalho em Saliston. Quando saio do meu trabalho, sempre atravesso o cemitério de Inston para voltar para casa. Sexta-feira, 8 de maio próximo passado, voltava como de costume pelo cemitério, quando olhei com bastante atenção para uma vaca e um jumento que se tinham deitado bem para dentro da porta. Quando abaixava a cabeça, meu olhar se dirigiu para o lado do mausoléu quadrado onde o senhor de Freville foi enterrado. Vi então a senhora de Freville encostada na grade, vestida como habitualmente, com um chapéu, feitio de cesto para carvão, coal scuttle bonnet, uma jaqueta preta enfeitada de fumo e um vestido preto. Olhou-me bem de frente, seu rosto estava muito pálido, mais pálido do que habitualmente. Eu a conhecia bem, tendo sido seu empregado há algum tempo. Supus que ela viera, como fazia algumas vezes, para entrar no mausoléu e pensei que o Sr. Willis, pedreiro de Cambridge, estivesse lá dentro endireitando alguma coisa. Dei a volta, olhando atentamente, para ver se a porta estava aberta. Estava com os olhos fitos nela e à distância de uns 5 a 6 metros. Voltou o rosto para mim e acompanhou-me com os olhos. Parei entre a igreja e o mausoléu, medei uns 4 metros entre os dois, e olhei para ver se a porta estava aberta, pois ela me escondia esta entrada. Quando me virei ela tinha partido. Era impossível que tivesse saído do cemitério, pois para alcançar qualquer das duas saídas devia forçosamente passar diante de mim. Fiquei, pois, convencido de que ela tinha entrado no mausoléu. Dirigi-me para a porta, contando encontrá-la aberta, mas, com grande surpresa minha, estava fechada e nem tinha sido aberta, não havendo chave na fechadura. Esperava poder olhar para dentro do próprio mausoléu, sacudi a porta para certificar-me de que estava realmente fechada, mas nenhum sinal havia que indicasse estar ali alguém. Fiquei então muito assustado e olhei o relógio que marcava 9h30. Quando cheguei em casa perguntei-me a mim mesmo se o que eu tinha visto não era efeito da minha imaginação, entretanto, tudo narrei à minha mulher. Quando me disseram, no dia seguinte, que a senhora de Freville havia falecido, fiquei tão impressionado que dei um pulo do lugar onde estava. Nunca mais tive outra alucinação. Alfredo Bard. Um atestado da senhora Bard, que não transcrevo por falta de espaço, confirma em toto essa narração. O pastor Forster levou o Sr. Miers ao cemitério de Inston e a exatidão da descrição do lugar foi exatamente confirmada. Quanto à data da morte, foi ela verificada pelo Times. Imaginar uma alucinação? Mas, primeiro, esse honrado jardineiro nunca esteve. Segundo, a aparição deu-se depois do falecimento, que ele ignorava. Terceiro, a mulher original gostava de visitar as sepulturas. Esta também é uma prova irrecusável de aparição depois da morte.
O vestuário da falecida deve ser explicado. Podemos pensar que o fantasma obedeceu ao seu hábito de visitar o cemitério para onde devia, ao demais, ser transportada e que sua presença invisível, espiritual, impressionou o espírito do jardineiro, apresentando-lhe a imagem corpórea. O caso seguinte é talvez ainda mais curioso. Uma jovem, que acaba de morrer subitamente, manifesta-se ao seu médico. Morre ela 1 hora da madrugada e às 4 horas o doutor desperta, vendo luz forte no seu quarto e uma forma de mulher que ele não reconhece. Vamos traduzir a narração que foi publicada por Podmore em suas aparições. O observador escrevia de Albany, Estados Unidos, ao Dr. Hodgson, no dia 10 de setembro de 1888, sou médico, há 11 anos que clínico e tenho excelente saúde, nunca acreditei em aparições. Segunda-feira passada, 3 de setembro, deitei-me mais ou menos às 11 horas, depois do meu trabalho habitual. Tinha feito uma refeição frugal às 7 horas. Meu quarto de dormir fica no segundo andar e fecho todas as portas com exceção da que comunica com o quarto de minha senhora. Ocupo o quarto número 1 e minha mulher de número 2, que só tem uma janela e uma única porta que dá para o meu quarto, este tem 3 portas que fecho à noite e uma só janela. As 2 janelas dos nossos quartos são vedadas por espessos reposteiros verdes que descem até o soalho para impedir a passagem da luz exterior. Nenhuma luz artificial alcança as janelas e o luar o faz a custo. Despi-me e deitei-me pelas 11 horas e adormeci depressa. Pelas 4 horas da manhã fui despertado por forte luz sobre o meu rosto. A princípio julguei que fosse minha mulher, pois ela devia levantar-se às 5h30 para tomar um trem da manhã. A luz era tão brilhante que chamei por ela, mas ninguém me respondeu. Enquanto eu falava, a pessoa foi para outro ponto e pareceu esvaecer-se em direção à porta. O deslizar silencioso da luz fez-me pensar numa criada que atravessasse o hall, tendo a luz passado pelo buraco da fechadura. Entretanto, isto não era possível, pois o reposteiro ocultava a fechadura. Acudiu-me então a ideia de um gatuno no quarto vizinho, gritei para minha mulher, pedindo para acender a luz imediatamente. Ela despertou e dirigiu-me esta pergunta inesperada: que luz brilhante é esta no seu quarto? Acendi o gás e por minha vez procurei, notando então que não havia luz no outro quarto. Minha mulher partiu pelo trem da manhã e eu tratei das minhas ocupações habituais. Quando voltei ao meio-dia, minha criada me informou que, durante minha ausência, um homem viera pedir um atestado para uma jovem que morrera pela madrugada, de uma hemorragia pulmonar. Falecera cerca de 1 hora da manhã. Eu vira a aparição às 4 horas, tanto quanto pude reparar, não havia grande semelhança entre ela e minha cliente, a não ser o talhe. A dissemelhança do rosto não era talvez considerável, mas a aparição me dera a impressão de mais idosa. Eu tinha visitado a doente na noite precedente e sua moléstia não me parecera de gravidade iminente, adoecera só 2 dias antes. Tinha escarrado a princípio um pouco de sangue, depois de ter feito um esforço. Quando se deu a hemorragia, naquela madrugada, pronunciou meu nome, pedindo que a socorresse. É o único fato desse gênero a que eu tenha assistido pessoalmente. Essa aparição era bem evidente, mas dissipou-se rapidamente. Minha mulher tinha notado a luz antes que eu a chamasse, no momento mesmo em que eu a tinha despertado. Quanto a mim, ao ver essa aparição luminosa, eu me tinha levantado imediatamente, pois tenho o hábito de acudir ao telefone durante a noite. Parece bem indicado que devemos registrar aí uma relação de causa e efeito, e que a agonizante ou a morta produziu esta manifestação. Não pode ser invocado o acaso. Frank Podmore, de acordo com seu título, Apparitions and Thought Transference, só quer considerar esse caso como transmissão do pensamento da jovem cliente para o seu médico, antes da sua morte. Mas será essa a verdadeira explicação? Primeiro, o fenômeno realizou-se 3 horas depois da morte. Por que teria esta súplica da agonizante levado tanto tempo para agir sobre seu médico tão habituado a acudir ao telefone não tendo, pois, o sono muitíssimo profundo? Em seguida, qual é a causa dessa luz vista por 2 pessoas e que não pode ser atribuída a uma alucinação?
Perante nós, sem subterfúgios, está o quesito a que devemos responder com toda franqueza: esta manifestação de luz e de aparição terá sido produzida pela pessoa ainda viva ou igualmente por ela, porém 3 horas após a sua morte? Devemos julgá-lo imparcialmente, sem nenhum preconceito. Não lhes parece logicamente, simplesmente, que a resposta está mais em favor de ter sido a morta do que uma transmissão de pensamento singular e esquisita, pois teria ficado latente, durante 3 horas, no cérebro do doutor e teria finalizado com essa luz e esse fantasma. Notemos